Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Nádia e vou estar explicando para vocês Mate 2 do sétimo ano. Hoje iremos falar sobre o módulo 21 da apostila de vocês. Veja o que o módulo 21 fala, de razão. O que será razão? O que será razão na matemática? Porque a gente usa esse termo razão em vários assuntos, não só a matemática. Então, a gente inicialmente já ouviu falar da palavra razão em outros aspectos. Agora, qual é a relação da palavra razão na matemática? Vejamos. Definimos razão como a relação entre dois números. Dizemos que a razão entre A e B, onde B é diferente de A, pode ser escrito na forma A estar para B. Também pode se representar por A dividido por B ou A estar para B. É possível representar a razão entre dois números de várias formas, sob a forma de fração, sob a forma decimal e como porcentagem. Então, vocês observem que a razão, a gente tem diversas maneiras de representá-la, mas a mais conhecida será em forma de fração. Mas no decorrer da matéria, você também pode ocorrer de ver número decimal ou porcentagem. Aqui eu estou citando esses dois casos, caso na hora de você desenvolver os exercícios tenha alguma questão. Então, a razão, observe que ela pode ser representada de maneiras diferentes, mas não esqueça que é uma razão. É que nem, por exemplo, em forma de fração, que é o que a gente vai mais observar e ver na nossa atividade. Mas o fato dela ser numa forma de uma fração, eu não posso classificá-la como uma fração, e sim como uma razão entre dois valores, o antecedente e o consequente, tá bom? Vocês agora vão ver mais assuntos sobre, veja, dados dois números A e B, com B igual a zero, o B não será igual a zero, tá, gente? Tá vendo? O B será diferente de zero. Por quê? Porque na hora de você montar a razão, você vai observar que a razão entre A e B é o quociente entre eles, ou seja, o resultado da divisão. E a gente sabe que quando a gente monta uma fração, a gente coloca o A como numerador e o B como denominador, certo? Essa mesma forma a gente vai utilizar na razão. Só que quando eu coloco aqui que B precisa ser diferente de zero, porque não existe nenhuma fração ou razão em que o meu denominador na fração seja zero. E na razão, o meu consequente seja zero. Isso aqui não existe, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui que B tem que ser diferente de zero, tá? Então, vamos lá, dar continuidade ao nosso assunto. Vejamos que para eu representar razão, é da mesma forma que eu represento uma fração. Porque a gente não aprendeu que toda fração é uma divisão? Então, toda razão a gente representa em forma de fração e que toda razão é uma divisão. Mas na hora da gente representar os termos, veja que A é o antecedente e na fração ele seria o quê? Numerador. Veja que o B é consequente e na fração a gente diria que era denominador, certo? Então, existe essa diferença. O que a gente compara de semelhante é a forma como é escrito e como é desenvolvido. É a mesma forma que na fração e é a mesma forma na hora de transformar, que é o quê? Toda fração não é uma divisão, então a mesma coisa a gente aplica na razão. A gente diz que toda razão também é uma divisão. Vamos ver então
alguns exemplos sobre razão. Mas antes disso, veja, atenção, ao se escrever uma razão, deve-se prestar atenção na ordem considerada. O primeiro dado, primeiro número, refere sempre ao antecedente, que é o primeiro termo da razão, e o segundo sempre ao consequente, que é o segundo termo da razão. Então veja o exemplo que eu vou colocar aqui. A primeira questão diz o seguinte: a razão de 18 para 12 é. Veja que o primeiro número vai representar o antecedente, então ele está aqui em cima. E o 12 vai representar o consequente. Sempre quando você fizer a leitura para montar uma razão, o primeiro é o antecedente e o segundo é o consequente. Então veja que eu coloquei os dois aqui. Montei a minha razão. Agora eu posso dizer que finalizei? Não, porque eu vou observar se a minha razão dá para eu simplificar ou resolver, reduzir o valor que ela está aqui. Neste caso, a minha razão 18 estar para 12, dá para eu simplificar tanto o 18 quanto o 12 por 2, porque são dois números que fazem parte da tabuada de 2. Então, 18 dividido por 2 dá 9. 12 dividido por 2, 6. Mas veja que a razão encontrada dá para continuar simplificando, porque são dois números que fazem parte da tabuada de 3. Então, eu vou fazer 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, agora eu cheguei ao resultado final da minha razão, 3/2. Cheguei a uma razão que ela se tornou o quê? Irredutível. O que quer dizer irredutível, gente? É que quando você observar em que tanto o antecedente quanto o consequente não tenha um divisor para os dois, não tem como, é porque você precisa parar aqui. Então, você chegou a uma razão irredutível, tá bom? Veja outro exemplo. A razão de 15 para 3 é... Montei aqui o antecedente e o consequente. Antecedente é o 15, veja que é o primeiro número, e o segundo é o consequente, 3. Eu observei que na minha razão, os dois números fazem parte da tabuada de 3, então dá para eu dividir os 2 por 3. 5 dividido por 3, 15, né? 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, 1. Parei aqui. Só que a gente sabe que qualquer número em que o denominador é igual a 1, nesse caso a razão é o consequente é igual a 1, eu finalizo colocando então que a minha razão é o meu quociente 5. Por quê? Porque se você pegar o 1, o 5 e dividir por 1, a gente sabe que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o resultado final deu 5. Veja que a minha razão eu finalizei não em forma de fração. Por quê? Eu poderia também, em vez de ir simplificando por 3, eu poderia fazer direto. O que é fazer direto? Você vai observar o seguinte, que eu poderia pegar o 3... e dividir o 15. Então, eu dividiria 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, eu não chegaria já a 5 aqui no final? Então, você pode também fazer isso, não tem problema. Mas lembrando que toda simplificação é uma divisão exata, em que o resto tem que ser zero. Por exemplo, neste caso aqui, eu não poderia pegar o 12 e dividir o 18. Então, pegar o 18 e dividir por 12. Né? Porque a ideia é essa. O 18 será dividido por 12. Não daria uma divisão exata em que o resto seria zero. Então, eu não posso usar esse método para resolver essa razão. Eu tive que usar pelo recurso da simplificação. Já aqui eu poderia pegar o consequente com o antecedente. E aí o que? O antecedente seria dividido pelo consequente, que é o 3. Tá bom? Vou sempre utilizar esses termos da razão para vocês fixarem com relação à razão, tá bom? E não ficar
tempo todo dizendo que razão é fração e aplicar os termos de uma fração, que é numerador e denominador. A gente só descreve numerador e denominador para você poder comparar e ver a semelhança entre as duas maneiras, tá bom? Vamos lá. Definição de grandezas de mesma espécie e de grandezas de espécies diferentes. Veja, primeiro, o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, como distância, tempo, massa, medida de comprimento, que a gente fala de altura e etc. Todas essas medidas, tudo que a gente pode medir e representar através de números, a gente está dizendo que é um tipo de grandeza, tá? Veja, uma razão pode ser uma razão pode ser a relação entre grandezas de mesma espécie, veja, grandezas de mesma espécie e grandezas de espécies diferentes. O que isso quer dizer? A gente não viu como é que monta uma razão? Tem um antecedente, que é o número que fica em cima, e o consequente é o número que fica embaixo, não é? Vou até colocar aqui e depois eu apago. Veja, observe a coordenação motora não, porque não é muito boa, mas vamos lá. O antecedente e o consequente, certo? Quando eu quero representar grandezas de mesma espécie, eu vou colocar valores que representam a mesma unidade. Então, se eu falar de quilo, por exemplo, 2 quilos de arroz, e fazer uma razão com relação a quilo de feijão, 5 quilos de feijão. Espera aí que faltou aqui. Veja que os dois números que estão na minha razão estão falando da mesma coisa, de quilo. Então, por isso que é de mesma espécie. Agora, quando eu for falar de espécies diferentes, eu posso dizer, por exemplo, de altura e peso. Altura, vamos supor, a pessoa tenha lá 1,50 m, e aí eu estou referindo ao peso da pessoa, então 57 quilos. Gente, eu estou dando essa ideia simples aqui, mas eu vou mostrar para vocês de forma mais aprofundada sobre esse assunto. Veja que aqui eu estou falando de medida de comprimento e aqui eu estou falando de medida de massa, peso. Tá vendo que são grandezas diferentes? São medidas diferentes. Então, para eu montar uma razão que tenha a mesma medida, é porque tem que ser do mesmo assunto. Aqui são assuntos diferentes, então são de espécies diferentes as minhas grandezas. Mas vamos nos aprofundar melhor sobre o assunto. Veja, razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que exprime as suas medidas, sempre tomada da mesma unidade. Lembra quando eu falei da mesma unidade? Se é quilo tanto para o antecedente quanto para o consequente. Se eu falo de distância, eu tenho que representar a distância no antecedente e no consequente. Quando eu altero isso, a gente vai ver depois, mais na frente, o que é falado. Então, vamos ver aqui um exemplo de grandezas de mesma espécie. Veja, a razão de 25 quilos para 15 quilos. Veja a mesma unidade. São duas grandezas, mas que as duas grandezas estão falando de quilo. Não tem uma aqui falando sobre litro e a outra falando sobre quilo. São unidades iguais, certo? Eu tenho duas grandezas representando a mesma unidade, que é quilo. E aí eu monto a razão. Só que a gente já sabe montar a razão. O primeiro número representa o antecedente, que é o número que fica em cima, e o segundo número do enunciado fica como consequente do número
e aqui eu monto a minha razão. E agora eu vou analisar o quê? Se a minha razão eu preciso simplificá-la ou simplesmente dividir direto. Veja que neste caso aqui eu simplifiquei, eu não peguei o consequente para dividir o 25. Eu pensei em um divisor para os dois. Nesse caso foi o 5. Por quê? Tanto 25 quanto 15 faz parte da tabuada de 5. Então, já que faz parte, dá para eu dividir os dois números por 5. Então, veja, 25 dividido por 5, 5. 15 dividido por 5, 3. Agora, veja, a nossa razão aqui, ela ficou irredutível. Então, eu paro aqui. A minha razão entre 25 quilos para 15 quilos é de 5 estar para 3. Por que isso? Porque tem como você pegar o 3 para dividir o 5? Não. Tem como ter esses dois números numa mesma tabuada? Também não, são tabuadas diferentes. Então, a gente para aqui. Já resolvemos a nossa razão, tá bom? Vamos então ver outro caso. Agora, sobre duas grandezas de espécies diferentes. A razão entre duas grandezas de espécies diferentes é o quociente de números que exprime suas medidas em unidades distintas. Veja que o procedimento da mesma espécie e de espécies diferentes é o mesmo. Mas o que diferencia? É que nas duas grandezas de espécies diferentes, eu vou estar representando unidades diferentes. O que são essas unidades diferentes, distintas? É que na anterior, a gente representou duas grandezas que representam a mesma unidade. Eu não representei dois pesos diferentes, mas são pesos os dois, só que diferente, isso não importa. Mas a gente representou o quê? O peso. Eu te dei dois pesos. Agora, quando a gente vai falar agora de grandezas de espécies diferentes, veja, a velocidade média é um tipo de razão que relaciona distância e tempo. Eu posso dizer que distância e tempo faz parte da mesma unidade? Não, distância, quilometragem e tempo. A gente fala o quê? Hora, minuto, segundo. Aqui a gente já fala o quê? De medidas de comprimento, né? Quando a gente fala de distância, sobre quilômetro, metros, não é? Então, veja que eu tenho aqui unidades diferentes para eu montar a minha razão. Então, vamos lá. Montar essa razão. Veja que você tem 255 quilômetros, olha uma unidade. E que eu tenho que dividir, eu tenho que montar a minha razão em 3 horas. Então, ele diz o seguinte, que a velocidade de 255 quilômetros em 3 horas, ele quer saber a velocidade média. Para você descobrir a velocidade média entre a distância e o tempo, você faz o quê? Você divide. Você pega o tempo e vai dividir o quilômetro. Então, você vai descobrir o quê? Quilômetros por hora. Então, quantos quilômetros por hora ele vai percorrer, andar e assim sucessivamente. Então, veja, eu tenho 255 quilômetros para 3 horas. Agora, eu posso pegar o 3 e dividir o 255, mas veja que eu simplifiquei também, fica a critério. Eu preferi ir simplificando para mostrar para vocês o procedimento, mas se você pegar 255 e dividir por 3, você vai achar o mesmo resultado. Então, veja, eu fiz 255 dividido por 3, deu 85. 3 dividido por 3, deu 1. Agora, 1 dividido por 85, 85. A gente sabe que toda razão ou fração em que o número de baixo seja 1, isso representa o mesmo número, só que sem o número 1. Por quê?
A gente já viu isso nos números inteiros, que a gente fala que os números inteiros faz parte do conjunto dos números racionais. É só transformar ele em fração. E aí, para eu transformar um número em fração, é só colocar o número 1 embaixo. Agora, na razão, existe essa regra também, que aqui, ó, 85 para 1 é o mesmo que 85, tá bom? Então, quer dizer que o percurso lá, a velocidade média é de 85 km por hora. Veja que este aqui é um exemplo que eu estou mostrando para vocês de espécies diferentes. Eu tenho duas grandezas. Cadê as grandezas? 255 e 3 horas. Por que elas são grandezas de espécies diferentes? Porque uma numeração representa a quilometragem, a distância, e a outra numeração representa o tempo, a hora. Por isso que eu classifico como grandezas duas grandezas de espécies diferentes, tá bom? Vejamos. Olha esse exemplo aqui, grandezas de mesma espécie. A razão de 2 horas para 30 minutos. Professor, eu acredito que seja de espécies diferentes. Não, as duas são de tempo, ó. Hora e minuto faz parte da mesma unidade, tempo, certo? Agora veja eu montando a minha razão. Veja que o primeiro número representa o antecedente e o segundo número representa o consequente. Beleza. Só que eu vou ter que fazer uma observação, que aqui o primeiro número está em hora e o de baixo está em minuto. Eu preciso transformar tudo em um mesmo, representa a mesma coisa. Ou eu falo tudo em hora, ou eu falo tudo em minuto, ou eu falo tudo em segundo. Então, o que eu faço? 30 minutos não dá para eu transformar em hora. Por quê? A gente sabe que uma hora é igual a 60 minutos, mas dá para eu transformar a hora em minuto. Por quê? Se uma hora é 60, 2 horas vão ser quanto? 120, certo? Então, veja que eu sinalizei aqui para vocês, ó, 2 vezes 60, 120. Então, eu tenho aqui, ó, 120 minutos para 30. Montei aqui a minha razão, tudo em minuto. Eu posso simplificar os dois números, certo? Ou simplesmente você pode pegar o 30 e dividir o 120 por 30. Então, ó, você dividindo 120 por 30, você acha a sua razão igual a 4. Então, a razão entre 2 horas para 30 minutos é igual a 4. Você resolve a sua razão, ok? Então, vamos lá. Vamos, então, ver outro exemplo. Veja, agora você vai ver um exemplo de grandezas de espécies diferentes. A razão entre 30 pessoas para 450 salgadinhos é, veja, já está nítido que são grandezas diferentes, de espécies diferentes. São duas grandezas porque representam o quê? Duas medidas, através de números. São espécies diferentes porque são grandezas, uma representa pessoas e a outra representa salgadinhos. Os salgadinhos são espécies diferentes, né, gente? Então, beleza. Agora vamos montar a razão. A gente sabe que a gente monta uma razão igual a gente montaria uma fração. Lembrando que o 30 será o antecedente da minha razão, é o número que fica em cima, e o 450 é o consequente, é o número que fica embaixo. Ok. Agora você pode o quê? Simplificar. Neste caso aqui não dá para dividir, você precisa simplificar. Então, a simplificação você vai ver aqui. Eu falo que não dá para você dividir, até daria, você chegaria a um número decimal, e vai ocorrer na hora de fazer uma razão e transformar em número decimal e depois transformar em porcentagem, tá? Então, existe em todos esses casos. Mas agora a gente está vendo o procedimento da simplificação dessas razões, tá?
Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Veja que tanto 30 foi dividido por 10 e o 450 também foi dividido por 10. E aí, 30 dividido por 10 deu 3. 450 dividido por 10 deu 45. Dá para continuar simplificando. Veja que essa razão aqui, eu simplifiquei ela por 3 e o número de baixo também. A simplificação é isso. Eu preciso dividir, buscar o mesmo divisor para os dois. E aí eu encontrei 1 e 15. Então, quer dizer que 3 dividido por 3 dá 1 e 45 dividido por 3 dá 15. Então, o que é? Como é que eu interpreto isso aqui? Vou apagar aqui para vocês verem. Então, a razão entre 30 pessoas e 400 salgadinhos estão aqui. 1 para 15. Eu também posso fazer a leitura do seguinte. A cada uma pessoa, a cada uma pessoa do evento comerá 15 salgadinhos. Então, 1 representa a quantidade de pessoas e o 15 representa a quantidade de salgadinhos que cada pessoa do evento vai poder comer. Um exemplo. Então, você faria essa leitura, entendeu? Para cada uma pessoa será servido 15 salgadinhos, ok? Isso é um exemplo. É aí como a gente faz a leitura desta razão. Agora, razões inversas. Falar de razões inversas lembra também quando a gente falava de fração inversa. Veja, a gente falou sobre isso quando a gente falou de números racionais. Então, eu tenho aqui 2 estar para 7. O inverso será 7 estar para 2. Veja que o antecedente na primeira fração se tornou o consequente. E veja que o consequente, que era o 7, ele se tornou o antecedente. Mas para que isso ocorra, para você saber se duas razões, veja, se duas razões eu posso classificar como razões inversas, eu preciso inverter e o resultado tem que ser igual a 1. Por quê? Porque, veja, 2 vezes 7 vai dar 14, correto? E aqui também, 7 vezes 2 vai dar 14. É uma razão. E 14 dividido por 14 não dá 1? Então, para eu classificar duas razões como inversas, eu preciso ver se existe realmente o inverso, é só observar se a outra razão está ao contrário. Veja, os números estão ao contrário e depois multiplicá-los. Se o resultado tanto do antecedente quanto do consequente forem iguais, você já sabe que a sua divisão vai ser igual a 1. Então, eu posso classificar essa razão como razões inversas, tá bom? Sempre quando vocês forem resolver na hora de identificar as razões inversas, você precisa aplicar produto, que é multiplicação. Então, quando você multiplica antecedente com antecedente, consequente com consequente, você vai chegar ao resultado igual a 1. Por quê? Você vai formar uma razão que o consequente, que está aqui embaixo, e o antecedente, que está aqui em cima, o mesmo resultado. E quando acontece uma razão em que tanto o antecedente quanto o consequente, eles são iguais, o resultado é igual a 1. Então, eu classifico essas razões como razões inversas, tá bom? Agora, veja, razões equivalentes. Qual é a característica? Duas razões são equivalentes quando se multiplicam ou se dividem os termos da razão. Quais são os termos da razão? A gente coloca numerador e denominador no sentido pelo mesmo número diferente de zero, portanto, ambas são frações equivalentes. Então, lembra que a gente aplica o mesmo procedimento que a gente utiliza na fração, a gente aplica na razão.
Então, a gente já conhece o procedimento de uma fração. Qual é a característica dela? Leva-se essa mesma ideia na hora de resolver razão. Então, para que eu saiba que duas razões são equivalentes, vocês vão observar o seguinte. Veja, a razão 2/9. Isso se eu estivesse lendo em forma de fração, tá, gente? Desculpa. Em forma de razão, é 2 estar para 9, ou 2 antecedente, ou 9 consequente. É equivalente à razão de 10 estar para 45, pois ambos os termos foram multiplicados por 5. Vamos ver se isso é verdade? Veja, 2 vezes 5. Veja que é uma simplificação de ampliação, porque eu estou ampliando, de 2 passou para 10. A outra forma aqui, eu multiplicar, porque eu tenho que, da mesma forma que eu tenho que pensar num divisor para os dois, eu tenho que pensar no número que multiplique os dois. Neste caso aqui, eu utilizei o 5. 9 vezes 5, 45. Então, a ampliação da minha razão, e para eu dizer que elas são equivalentes, porque elas são equivalentes, porque eu utilizei o quê? Porque as duas foram multiplicadas por 5, ok? É claro, vão existir outras razões que você pode multiplicar os 2 por 2, ou por 3, ou por 4, ou dividir, porque eu posso, por exemplo, te dar essa razão aqui, e desta razão, você, tá vendo que eu coloquei aqui, a razão, a fração, as razões equivalentes podem ser frações que eu posso multiplicar e dividir. Aqui eu multipliquei os 2 por 5 e achei esse resultado, mas eu poderia ter este resultado aqui, de 10 estar para 45, e simplificar dividindo por 5. Se eu dividisse por 5, 10 dividido por 5, eu não acharia 2? Se eu dividisse 45 por 5, eu não acharia 9? Então, veja que eu posso usar os dois procedimentos, tá bom? E dessa mesma forma, eu estarei vendo se elas são equivalentes ou não. Veja outros exemplos. Bem, eu tenho duas razões. Preciso saber se elas são razões inversas. É só você pegar as duas razões e multiplicar. Produto. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 por 6, 1. Ah, então sim, são razões inversas. Esse é o procedimento para você saber se as razões são inversas. Mas se torna automaticamente só em você observar as razões que o antecedente aqui se tornou consequente e o consequente aqui se tornou antecedente. Então, bem fácil identificar razões inversas. Veja outro exemplo de razões equivalentes. Olha aqui o método que eu estou mostrando aqui para vocês na divisão. Eu tenho 15 estar para 35. Os dois números da minha razão foram divididos por 5. Veja que 15 dividido por 5 dá 3 e que 35 dividido por 5 dá 7. Então, as duas frações que estão aqui apresentadas são equivalentes. Por quê? Daqui, para eu ter chegado a 3 estar para 7, os dois números foram divididos por 5. E se fosse o contrário, seria os dois números foram multiplicados por 5. E aí acharia o mesmo resultado. Veja esse outro exemplo de razões equivalentes. Veja que 5 foi multiplicado por 2, deu 10. Que 6 multiplicado por 2 deu 12. Então, eu estou dizendo para você que as duas razões, 5 estar para 6 e 10 estar para 12, são duas razões equivalentes. Por quê? 5 estar para 6 foi multiplicado por 2 e achei 10 estar para 2. Mas se eu tivesse 10 estar para 2, é só você dividir esta razão aqui por 2. E aí você acharia 5 estar para 6. Bem tranquila essa matéria, né, gente?
razões inversas e razões equivalentes é idêntica a quando a gente aprendeu a falar sobre frações inversas e frações equivalentes, certo? E sobre as grandezas que a gente viu de grandezas de mesma espécie e grandezas de espécies diferentes, tá bom? Então esse é o assunto que a gente trabalhou sobre razões. Parece ser uma matéria bem tranquila, espero que vocês tenham entendido a matéria para que vocês desenvolvam com sucesso todas as atividades da apostila de vocês, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e nos veremos logo logo. Tchau, tchau, gente!